amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Para você participar, o chat no site da UTV, o WhatsApp é 974012235, telefone 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, o médico Dr. Patrick Rocha. Dr. Rocha, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. É especialista em nutrição. E você veio, eu agradeço, você veio de Fortaleza para participar do Gente que Fala hoje. Perfeito. É isso? Está radicado em Fortaleza? Estou radicado em Fortaleza há 13 anos. Trabalhei por muitos anos na saúde pública lá e sou apaixonado por nutrição. E a nutrição acabou me abduzindo no caminho. Doutor Rocha, o senhor é especialista em nutrição. Perfeito. Certo? E o que é o Instituto Nacional de Estudos da Obesidade e Doenças Crônicas? Eu nem me arrisquei a ler a sigla aqui. Perfeito. A sigla é INEODOC. E foi um instituto que eu criei para poder trazer informações mais atualizadas dentro da ciência, né? Eu chamo de níveis de evidência científica elevados, porque hoje a nutrição no Brasil, infelizmente, está bastante atrasada quando o assunto é ciência, né? E esse instituto, ele traz estudos de elevado nível de evidência científica das maiores universidades do mundo, né? Estou falando aqui de Universidade de Harvard, Universidade da Califórnia, universidades da Suécia que já adotaram essa nova forma de se alimentar para tratamento de obesidade, tratamento de sobrepeso e também de diabetes tipo 2. Então eu criei esse instituto para poder somar e está trazendo o que há de mais contemporâneo aí quando o assunto é nutrição. Isso veio da minha experiência, Zancopé, como médico, atuei bastante na saúde pública e também em consultório particular, e eu percebia que essa abordagem tradicional de contar calorias, de passar fome, de praticar atividade física, ela não trazia bons resultados, né? O paciente emagrecia ali 2, 3, 4 quilos, e um mês depois, 2 meses... Imediatamente tem essa redução de peso. Qualquer pessoa que... Exato. Sou especialista nisso. Qualquer pessoa que faça uma dieta... De né? privação, né? Uma dieta onde a pessoa conta calorias, ela emagrece... Emagrece rapidamente. Isso. Agora, ela emagrece, e depois ela engorda novamente. E tem o efeito sanfona. Porque o efeito sanfona, ele acontece porque você não trouxe nutrição para o seu corpo. Você está privando ele de nutrientes e dessa forma o corpo cobra. E aí, pouco tempo depois, eu percebia que esses pacientes recuperavam todo o peso perdido. E não é só a questão da obesidade, tem também a questão da diabetes, né? Nesse período todo que eu trabalhei com pacientes na saúde pública e também em consultório particular, eu percebi que eles jamais, nenhum caso, em 14 anos, em nenhum caso eu tive controle da diabetes. Sempre foi medicação e níveis cada vez mais descontrolados de glicemia no sangue. A diabetes é uma doença onde a glicose ela eleva muito e a medicação ela serve como paliativo. Mas eu fiquei intrigado e quis pesquisar mais a fundo. Será que não dá para a gente fazer do nosso alimento, né, o nosso melhor remédio, né, como dizia Hipócrates, que é o pai da medicina? Dessa pergunta surgiram estudos e mais estudos e eu comecei a aplicar essa alimentação, uma alimentação de baixo carboidrato, que acabou gerando esse instituto. Mas, doutor Rocha, o senhor também aborda a obesidade infantil. Com certeza. Em adultos, quando o senhor fala numa dieta de redução, né, é fácil, porque o adulto, não estou dizendo depois, né, estou dizendo no imediatismo de uma dieta para um adulto. Isso. O adulto tem consciência de reduzir, né, a alimentação, alterar os seus hábitos e tal. Mas em criança, como é que se consegue isso? Em crianças o desafio é bem maior, mas é totalmente possível na medida em que você traz educação para a mãe. Como eu comecei atuando, eu criei alguns programas pela internet
para poder ajudar mulheres que queriam emagrecer e também diabéticos. Eu percebi o seguinte, Zancopé, que as mulheres que adotavam alimentação e começavam a utilizar, vamos dizer assim, receitas mais saborosas, que a ideia não é perder o sabor, é restringir alguns grupos de alimentos que são muito palatáveis, mas que trazem problemas, tanto de obesidade quanto de diabetes. E o interessante é que elas emagreciam 4, 5 quilos dentro dessa abordagem que eu trago, e os filhos que acabavam adotando a alimentação junto com elas, perdiam 7, 8, 10 quilos. Então, quer dizer, o metabolismo da criança ele é um metabolismo que responde muito mais rápido dentro de uma alimentação que eu chamo de alimentação inteligente, que respeita o seu corpo e que não se trata de contar calorias, mas se trata de trazer alimentos naturais que tragam nutrição e saciedade para as células. Então, assim, o grande desafio é educar a mãe. E o grande desafio da mãe é dizer não para a criança. E cá para nós, né, as crianças elas são bastante persuasivas, né, elas realmente insistem e dão birra e tudo mais. Tem até uma campanha de um plano de saúde aí que fala assim, diga não para o seu filho. Porque aí tem um vídeo lá, eu estava assistindo esses dias, a criança dá uma birra lá e convence a mãe, a outra criança também convence, né? Mas no final das contas, é um assunto muito sério, porque é uma epidemia. Nós estamos hoje com cerca de 1/3 das crianças com sobrepeso ou obesidade. E mais ou menos aí uns 10% das crianças já estão com pré-diabetes ou diabetes. Isso é muito sério, porque uma criança que é obesa ou tem pré-diabetes, ela tem 90, 95% de chance de se tornar um adulto obeso e também diabético. Então é um problema de saúde pública que nós estamos lidando. Daí a necessidade de criar esse instituto, Zancopé. Doutor Rocha, posso fazer um comentário? Eu sou uma testemunha, assim, sem ter conhecido seu trabalho anteriormente, estou conhecendo agora, mas eu sou uma testemunha viva disso. Meu filho hoje tem 19 anos, faz uma alimentação super saudável e cobra da mãe não o fazer. Mas ele teve problemas com obesidade aos 7 anos e enfrentei todas essas batalhas de dizer não, mas eu dizia repetidamente não. Muito embora às vezes ele acabasse transgredindo e acabasse se alimentando de forma errada, fato é que a gente conseguiu reduzir o peso dele, mas é o que o doutor acabou de falar, é a educação. Hoje, de tanto que eu insisti com essa alimentação mais saudável e sempre alertava isso a quem engorda, hoje invertemos. Hoje ele cobra da mãe, porque ele já tem essa educação que nós, na nossa época, não tivemos, do que era certo ou errado. Se é isso que a gente tem que falar, porque o doutor acabou de falar, não existe certo e errado, existe o equilibrado, seria isso. O grande problema hoje é que o que é dito que é certo está errado. Né? Esse é o problema. Dá um exemplo, doutor, para as pessoas que estão nos ouvindo. O que é certo e errado? Dá um exemplo. Pão integral no café da manhã. Errado. Que é recomendado por nutricionista. Completamente errado. Por quê? 2 fatias de pão integral tem mais açúcar do que 2 colheres de sopa de açúcar puro. Então, assim, há uma desinformação, né? Há uma dificuldade das pessoas. Outro problema sério, os alimentos light, alimentos diets. Você retira a gordura desses alimentos e acrescenta açúcar disfarçado. Então, eles elevam a glicemia, eles engordam e eles continuam causam diabetes. Sendo calóricos, né? São calóricos e são calorias agressivas para o corpo. Então, o que é recomendado hoje não está funcionando. Prova disso é que nós estamos vivendo uma epidemia de obesidade. Se essas recomendações nutricionais estivessem funcionando, não haveria esse problema todo que nós estamos vivendo, né? Culpa-se muito, Zancopé, a força de vontade, falta força de vontade. Mas o que eu vejo, minha experiência de consultório com esses treinamentos que eu dou pela internet, é que as pessoas têm muita força de vontade, mas elas têm informação errada. Então, a força de vontade sozinha não basta, você tem que trazer informação, você tem que trazer ciência. Aliada à força de vontade. Exatamente. O doutor dá um exemplo de uma alimentação apenas numa refeição, para quem nos ouve ter uma ideia, e eu também quero aprender. Perfeito. Uma refeição saudável, que contraria exatamente isso que o senhor falou, que é de fato a fatia de pão integral que nos é orientada no café da manhã, seria menos calórica. Então, acabou de falar que é errado. Nos dá um exemplo de um café da manhã saudável, sem ser calórico. Então, Ana, um exemplo aí que pode até assustar muita gente, né? Já que nós estamos falando aqui de mitos, seria um omelete. Uma omelete aí recheada com queijo, recheada com carne. Se você consegue começar o dia com 2, 3 ovos aí caipiras, você já começa o dia muito bem. Você começa o dia trazendo nutrição para as células do seu corpo, trazendo saciedade, que é aquela sensação de ficar cheio por muitas horas. O grande problema do carboidrato, seja ele granola, seja pão integral, é que ele dá
aquela fome poucas horas depois. Ele dá aquele pico de insulina, a pessoa, a princípio, fica satisfeita. Pão integral não é o alimento de absorção lenta que se diz? Pelo contrário, não. Ele é absorvido muito rápido. Prova disso é quando você mostra para um diabético. O diabético ele é acostumado a comer um alimento e testar uma hora depois. Sim. Você pode dar uma colher de sopa de açúcar puro e uma fatia de pão integral. A fatia de pão integral, ela causa uma elevação de glicemia bem maior uma hora depois. Então, ovos seria um bom exemplo para poder contrariar. Isso já traz um mito, né? Que é o mito do colesterol, né? Isso. Eu já estou antecipando. Não, agora já tiraram esse mito, né, doutor? Pelo menos mas a maioria. não muito, né? Não totalmente, né, Zancopé? Infelizmente. Eu costumo dizer que o ovo, ele é um alimento, ele só perde para o leite materno, né? Dele sai uma vida inteira aí, sai aí um ser vivo, então ele é completo em nutrientes, inclusive ele é prescrito pelos médicos suecos. Eles colocam lá para diabéticos e para quem está acima do peso ou obeso, 3 ovos no café da manhã. Colocam na receitinha lá. E o leite é tirado também, doutor, ou ele permanece? O leite é complicado, né? Por conta da lactose, né? Que é um açúcar também. Sim. Agora, derivados do leite, como a coalhada, como o iogurte natural integral, não desnatado, por favor, ou light, porque esse aí é repleto de açúcar também, né? Esse não resolve, ele acaba engordando. Então, seria isso, né? Tem outra coisa que eu costumo falar sobre o colesterol, Zancopé, é o seguinte: se o colesterol fosse ruim, nós temos 70% mais ou menos das células do nosso cérebro formadas de colesterol. Sim. E boa parte das células do corpo também, hormônios. Ele é um componente essencial da célula. Eu costumo brincar que se eu retirasse aqui o colesterol da minha frente, eu derreteria na sua frente. Eduardo, você como eu, da mesma forma, cidadão comum, como houve esse tipo de orientação do Dr. Rocha? A gente nunca sabe se a gente está certo ou está errado. Eu acho que a gente se esforça, né, tentando fazer o melhor, mas eu acho que no final, principalmente em relação à alimentação, cada dia que a gente abre uma revista, um livro, a gente vê uma informação nova e diferente, né? Então, a gente nunca está seguro do que a gente está fazendo, né? Daí a importância, né, Eduardo, de trazer evidências científicas, trazer ciência. Perfeito. Daí a criação do Instituto. Por quê? Porque contra a ciência, quando você fala de níveis elevados de evidência científica, não tem como discutir. Nós estamos falando de meta-análise, são estudos feitos ao longo de muitos anos com muitas pessoas. Então, isso traz uma clareza maior. Há muita desinformação aí fora. Então, é muito importante estar guiando através da ciência. Sempre colocar a ciência à frente, pesquisar os níveis de evidência. E esse instituto tem o objetivo de trazer clareza e educação para profissionais de saúde e também para professores e educadores em geral. 70% das pessoas que têm epilepsia, elas têm o controle total das crises somente com o tratamento de medicamentos, né? Às vezes com o tratamento de um único medicamento, às vezes com uma politerapia que junta mais do que um medicamento, mas consegue fazer o controle total das crises. Eduardo, e a alimentação? Como é que você tem visto assim, a relação entre alimentação, não só medicação, mas tudo isso? Existe na epilepsia um tratamento chamado dieta cetogênica. Eu preciso que você fale mais pelo microfone, senão... Que é um tratamento muito importante e tem resultados muito positivos, principalmente para crianças e adolescentes. Perfeito. Né? Esse tratamento tira totalmente carboidrato, aumenta a taxa de gordura, né? E a dificuldade desse tratamento é porque, por ele ser um tratamento muito radical, restritivo demais, né? Para você fazer em uma família, né? Não é simples. Não é uma coisa tão simples. Doutor Rocha, doutor Patrick Rocha, o senhor fez aí uma revelação que todos nós aqui ficamos estarrecidos, né? Com relação ao alimento certo e tal. Citou o fato do pão integral. Todo mundo, nossa, dieta começa com pão integral. Dieta que não comece com pão integral não é correta. É isso, Eduardo? É verdade. O comum diz isso, né? Mas tem um detalhe, essa informação que o senhor acrescentou ao fato do pão integral, né?
nós estamos falando de uma dieta para redução de peso, vamos colocar dessa forma. Mas existe o fato do diabetes que vem bem próximo àqueles que têm o sobrepeso, né? Os gordinhos têm o sobrepeso. E aí o senhor disse que o pão integral tem bastante açúcar, tem muito açúcar, vamos simplificar assim. Sim. Mas eu não sei ler aquele rótulo lá. Na verdade, no rótulo não vai estar a descrição química daquele Hoje pão. em dia é assim, ó, vou lá, tem glúten, eu não quero. Não contém glúten. O glúten é o grande vilão que aparece naqueles... O glúten e o açúcar, né? O glúten já tem glúten. Nem sei o que é glúten, quer dizer, é uma proteína do trigo. Uma tal, proteína mas inflamatória é outra coisa. do trigo, né? Só que eles não falam que o trigo contém um açúcar chamado amilopectina B, que é pior do que a sacarose do açúcar comum. Isso eles não contam. Eles só falam do glúten, ninguém conta. Eles só falam do glúten porque o glúten é um mercado. Falar do pão sem glúten, nós estamos falando de um mercado aí grande. E então, pode até não causar tantos males, mas para quem é diabético é veneno do mesmo jeito. Para quem quer emagrecer, o pão sem glúten não resolve. Outro alimento que é muito ruim e que as pessoas pensam que é saudável, enfim, são os óleos vegetais poliinsaturados. Óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho. São óleos que eu chamo a boa ciência, que são esses estudos de elevado nível de evidência científica, nos mostram que são inflamatórios. Eles inflamam o corpo. Inclusive dentro do... Doutor Rocha, não está sobrando nada para comer, doutor Rocha. Tá sim. O Eduardo já está preocupado. A dieta do Eduardo é tão controlada que tem que até pesar o alimento, não é assim, Eduardo? É uma dieta tão controlada. Mas para o Eduardo vai ser fácil, sabe por quê? Ele vai só retomar a alimentação dos nossos antepassados. Usar a manteiga de leite no lugar desses óleos, retirar a margarina, que também é um veneno, que é um subproduto do próprio óleo vegetal. E pode usar aí o óleo de coco. Inclusive o óleo de coco, você vai falando sobre a questão das crises convulsivas, das epilepsias. Dentro da dieta cetogênica que você falou, o óleo de coco é muito usado nos Estados Unidos. Tem até um neurologista que escreveu um livro bem interessante, o David Perlmutter, que ele mostra que o óleo de coco ele ajuda não só quem quer perder peso, ele é um termogênico natural, quanto também ele ajuda bastante na redução de crises convulsivas e também na prevenção e tratamento de Alzheimer. Olha que interessante. Gordura saturada, Zancopé. Olha aí os paradigmas sendo quebrados. Mais um mito revelado. Mais um. E a lista é grande, viu? A lista é muito grande. Ô, doutor, o pão integral, que eles dizem 100% integral, existe uma diferença no mercado, o doutor sabe. Inclusive, o 100% integral tem um custo de uns 30% a 40% superior ao pão integral tradicional. Esse também estaria nessa lista que leva açúcar e isso é omitido na indicação. É omitido. É omitido no rótulo. Eles só colocam lá no rótulo carboidratos totais, tantas gramas. Aquilo ali você pode substituir por açúcar. Carboidratos totais é igual a açúcar. E ponto final, E esse açúcar ninguém fala. E o trigo atual é muito diferente. Nessa dieta, esse pão de padaria aí, o pão francês. Sim. Quem faz a opção pelo pão integral, se voltar a consumir o pão francês, não tem diferença? 6 por meia dúzia. Para ser assim, mais direto. Mesmo esse 100% que eles dizem que não leva farinha de trigo, é a mesma coisa? O 100%, na verdade, ele leva farinha de trigo. Se você pegar pão de centeio, que também contém carboidrato, ele é um pouco menos nocivo. Mas, no final das contas, são bem próximos e nós estamos falando aí de cereais que são praticamente açúcar puro no organismo. Então, não vale a pena pagar esse valor mais alto para esse 100% integral? De forma alguma. E o só leite, vale para o leite, o senhor se referiu ao leite integral, o desnatado é só o soro do leite. O desnatado Estou falando em letra... Gordura, né? Eles retiram a gordura no desnatado, que é uma das poucas partes boas desse leite. Afinal de contas, o leite ele foi feito para bezerro, Naturalmente não foi feito para nós humanos. Não que ele seja totalmente ruim. Se você ainda conseguir acesso a esses leites caipiras da fazenda, você deve optar pelo integral. Se o objetivo é perder peso ou controlar a diabetes, o leite acaba sendo um vilão. Se você é diabético ou quer emagrecer, evite leite e use um derivado do leite. Qual? Pode ser a coalhada, pode ser o iogurte integral.
Evite Sim. o desnatado. O desnatado retira a gordura e coloca açúcar para dar sabor. Porque qualquer alimento que você retira a gordura natural, ele fica muito sem graça, o sabor dele se perde. Então eles colocam açúcar, mas não com o nome de açúcar. São nomes bem estranhos que você tem que pegar uma lupa lá no rótulo. A gente não conhece. E a Eu gente não tem muito sei, eu não acesso. tenho essa formação. Exato. E as pessoas não estão... Esse é o nosso objetivo. Esse é o meu objetivo, como educador em saúde, trazer essa informação de uma forma bem didática, para as pessoas compreenderem e saber o que elas estão colocando na mesa delas. O modismo no momento é o detox. Ah, é verdade. O detox é outro Mudei moda. completamente. Nós estamos falando aí numa uma espécie de dieta da moda. De uma forma geral, os detox são usados como assim uma pílula mágica para você se desintoxicar, né? Olha, existem alguns sucos que são até interessantes. Se você pegar sucos aí de hortaliças, de brócolis, né, e bater aí com alguma fruta de baixo índice glicêmico, você pode até ter um resultado interessante. Agora, o problema é que a maior parte das frutas... Rocha, desculpa, mas suco de brócolis? bater aí Eu com tomo de couve. brócolis, Já tomei de brócolis, mas eu prefiro de couve. associando Couve com morango. laranja. Couve, Isso. brócolis com morango. É um exemplo, né? Tem outras combinações aí. Não tem que... A A verdade é doutora Ana assim... está se referindo ao suco de couve. Com o mais laranja. comum aqui hoje em dia Gengibre. é o... Qual é a Pois é. receita? É couve, laranja... Laranja e gengibre. Não sei se tem alguma efetividade. A verdade é que ele dá uma sensação de leveza. Certo. Ele dá uma saciedade momentânea, pelo menos, e dá uma sensação de leveza. É. A couve, ela é um estimulante pro intestino, acaba tendo aí uma função interessante. Sim, tem fibras. Agora ninguém, cá pra nós, aguenta. A maioria das pessoas não aguenta Sim. ficar fazendo esses Durante Comendo muito isso, tempo, exóticos, né? É. Com várias cores e Todos tudo os mais. dias, né? Isso. E no final das contas, se nós pegarmos as frutas, Sim. outro tema bem polêmico, frutas. Ah, doutor, eu estou usando aqui frutas e tudo e não estou conseguindo emagrecer. A maioria das frutas contém muita São ricas frutose, em açúcar. que é um tipo de açúcar que engorda de uma forma até mais rápida do que o próprio açúcar puro, o trigo, porque ele não passa pela insulina, ele vai direto para o fígado e vira triglicerídeos, que é um tipo de gordura. Vira gordura abdominal, vira uma gordura aí inflamatória para o corpo, né? Mas existem... Quais são as mais mais nocivas? frutas, né? Que a gente deve abolir numa dieta como essa? Pronto, se você tem um objetivo- Banana, A banana tem bastante carboidrato, Sim. a não ser que você tenha uma prática física irregular, ela pode ser útil, mas para quem tem o objetivo de perder peso ou é diabético, tem que tomar muito cuidado com a banana. O suco concentrado de laranja, que é tido como muito saudável, ele contém muita Calórico frutose. também, né? Sim. O suco de limão é uma excelente opção, a limonada é uma opção interessante aí, adoçando aí com algum adoçante como a estéria, por exemplo, que é um adoçante natural, né? E o morango também é tranquilo, o caju, o maracujá são frutas tranquilas. Agora, se você pegar melancia, melão, mamão, banana, essas frutas são mais concentradas. A própria uva também contém muita frutose, prejudica muito Abacate, emagrecimento. O caqui. abacate é excelente, viu? manga. A manga também tem bastante frutose, né? Se for Por que o usar- abacate é excelente? O Eduardo se referiu ao abacate. O abacate é uma fruta, se fosse assim, para você me perguntar qual a fruta que eu indicaria, eu indicaria o abacate, porque ele contém ômega 9, que é uma gordura muito saudável, ela é muito parecida com o do azeite de oliva, né? Então ela traz o quê? Ela traz o que o ovo também traz. Ela traz nutrição para as células e ela traz um componente importante para quem quer perder peso ou é diabético, que é a saciedade. A pessoa fica muitas horas sem fome. Quebra aquele ciclo de fome, esse do pão integral, que depois vai para a barrinha de cereal integral, esse ciclo aí que mantém a pessoa obesa, desesperada, fala, gente, eu estou com fome o tempo inteiro. Os carboidratos, os cereais integrais, eles criam ciclos de fome. E isso pode ser quebrado com essas gorduras que eu chamo de gorduras saudáveis, abacate, ovos. No lugar desse cereal integral, dessa barrinha de cereal, eu recomendo aí castanhas de caju, Aquela nozes, castanha do Pará. macadâmias. Em pouca quantidade, né? Numa quantidade moderada, é bem mais saudável. E Que é contém... quantidade moderada? Vamos colocar aí Duas. castanha de caju. Não tanto, né? Não vamos ser Duas também tão castanhas cruéis. e né? duas nozes. Olha, até meia dúzia de castanhas de caju aí, um lanchinho, dá pra fazer. Sim. Eu Eduardo, geralmente indico com iogurte Eduardo, natural. podemos Legal. nos consultar com o Dr. Sim, Rocha? acredito que sim. Devemos, né? Devemos. Não, porque ele fez um Tava comentário aqui brincando aqui. durante o intervalo, né?
Que eu dou um exemplo porque eu sou magro, né? Que é muito interessante, né? Um nutricionista Não, mas é verdade, magro, né? Tem que ser magro, né? Você vai no cardiologista, ele é enorme, eu não confio na... Tem que dar o exemplo, Eduardo. Tem que dar o exemplo, né? Como se acessa? Você tem o site, esse trabalho todo? Lógico que você tem esse site que a gente está divulgando aqui, né? O especialista em nutrição, o senhor já se referiu a esse trabalho na internet. Como é que chega até você, doutor Da forma Rocha? mais prática possível, basta colocar no Google Dr. Rocha, DR Rocha. Sim. Né? DR Rocha vai encontrar lá os meus projetos, os cursos que eu tenho. Tem um livro digital para emagrecimento, que é o Emagreça com o Dr. Rocha. Tem um treinamento mais avançado para mulheres, que é o Viver Magra em 7 semanas. E tem o Diabetes Controlada. Esse Diabetes Controlada é um curso que já alcançou aí mais de 30 mil pessoas em pouco mais de 10 meses. E tem sido realmente uma experiência incrível. Tem depoimentos. Só DR Rocha? DR Rocha ou o site www.drrocha.com.br. Dessa forma me acha muito fácil. Inclusive no Facebook tem uma fanpage que é Dr. Rocha. Basta colocar lá que me encontra facilmente. E tem acesso lá à Fortaleza? Tem, com certeza. Se quiser passear naquelas praias bonitas lá, vai ser um prazer. Tem muitos alunos do projeto Diabetes Controlada. Eu digo alunos porque é um projeto de educação em saúde, né? Eu ensino as pessoas a se alimentar da forma certa. Que eles me visitam lá, vão lá almoçar comigo, né? Então, eles que falam assim, doutor Rocha, eu quero me consultar. Eu falo, olha, no tempo que eu estou no consultório, eu prefiro me dedicar a ajudar mais pessoas e criar conteúdos pela internet. Mas pode vir aqui que a gente almoça juntos. Aí eles levam os exames, né, e tudo mais. É bem legal, uma experiência E o almoço fantástica. é abacate e água de coco. Água Não. de coco. Fala água de coco. Olha, água de coco, para quem é diabético, tem que tomar cuidado com a quantidade. Até um copo aí, tranquilo. Porque tem 5 gramas para cada 100, 200 ml. Agora, a água de coco é uma opção muito saudável se a gente comparar com refrigerantes, com sucos industriais. Não tenho dúvidas disso, que é um excelente alimento, de uma forma geral. Agora, tem outras opções, Ana. Né? Podemos comer aí, fazer um rodízio, comer churrasco, né, à vontade, sem medo da gordura da carne, comer peixe, Mas frutos do mar. fica só na proteína, né? Proteínas, gorduras saudáveis e também carboidratos fibrosos, né? Saladas diversas. Dá para fazer um acompanhamento legal aí, sem passar fome, sem contar calorias e sem sofrimento. Doutor Rocha, repete pra gente uma forma de localizá-lo mais rápido. É www.drrocha.com.br ou apenas no Google DR Rocha, Dr. Rocha. Doutor Rocha, muito bom tê-lo aqui, ainda deixar Fortaleza para vir ao nosso Gente que Fala é maravilhoso. Maravilhoso estar aqui, muito obrigado pela oportunidade.